e não tomarei uma decisão de devolução integral ou de devolução parcial sem conversar com o ministro Fernando Haddad. Acho que é muito importante haver esse diálogo entre o Legislativo e o Executivo, porque todos nós, Legislativo e Executivo, queremos dar a sustentação fiscal para aquilo que nós abraçamos, que foi a busca do déficit zero. Uma arrecadação que seja compatível com os gastos que nós temos para poder ter o déficit zero. Então, nós temos que ter compromisso, não é com o problema. Seria muito cômodo simplesmente devolver sem encontrar uma solução. Essa comodidade nós não queremos. Nós queremos construir com o ministro Fernando Haddad uma solução de arrecadação que seja sustentável. O MP traz alguns pontos, por exemplo, a questão das compensações. Há o ponto do PERSE, que também está na medida provisória, que haja esse debate. E a questão da desoneração da folha de pagamento, que é algo que o Congresso Nacional, por mais de uma vez, apreciou. Desde 2011, esse instituto existe, não é uma novidade. Nós tratamos tão somente de uma prorrogação. Há um entendimento do Supremo Tribunal sem demonstrar o lastro necessário para isso. Então, a desoneração da folha de pagamento é algo que foi decidido pelo Congresso Nacional de forma muito convicta. O projeto que aqui chegou, nós tivemos cuidado, zelo, boa vontade. Aprovamos, antes do governo assumir, uma PEC de transição que deu espaço fiscal para a governabilidade. No final das contas, foi aprovado. Então, todas as medidas foram muito bem aceitas pelo Congresso, com muita boa vontade em relação ao Executivo. E assim será em relação a essas outras também, mas, obviamente, nesse caso específico da desoneração da folha de pagamento, houve uma afirmação do Congresso Nacional. E o que eu disse no Colégio de Líderes é que nós temos que ter compromisso, já que nós abraçamos a causa do déficit zero e queremos dar sustentação fiscal, colaborarem para isso, que é uma busca também daquilo que pode ser o corte de gastos supérfluos, o tamanho do Estado brasileiro. Eu mesmo discuti a questão do fundo eleitoral no final do ano passado. Eu acho que seria uma demonstração importante da classe política de ter uma racionalidade em relação a esse tema e a outros tantos temas. Então, o Congresso Nacional pode colaborar com ideias de arrecadações que sejam positivas, que não incrementem a carga tributária. Então, nós vamos nos dedicar muito a isso. Quero dizer que o Congresso Nacional tem compromisso com a solução do problema com os demais líderes. Vou buscar conversar ao longo dessa semana, aí, de hoje para amanhã, com o ministro Fernando Haddad, e termos, então, um encaminhamento que seja um encaminhamento que possa traduzir a conciliação do Legislativo com o Executivo. Aquilo que é possível mudar e aquilo que não é possível mudar. Essa decisão deve ser tomada ainda durante o recesso? Ou sim, ainda nós pretendemos tomar essa decisão ainda no recesso, até porque é muito importante ter estabilidade jurídica. Nós temos esse compromisso de estabilidade jurídica. Imaginem vocês, não vai ter desoneração. Eu vou precisar demitir ou não vou precisar demitir? Eu vou precisar automatizar para substituir mão de obra ou não? Então, a gente precisa dar essa previsibilidade também aos municípios. E essa previsibilidade advém das decisões que precisam ser tomadas. Então, a decisão precisa ser tomada, ela será tomada. Então, nós vamos chegar no denominador comum de conciliação do Legislativo com o Executivo, que é com o ministro Fernando Haddad, para poder chegarmos a um bom termo.